livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Até aqui, esses 2 versículos. Vamos orar, pedindo a graça de Deus para falar conosco, falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite com muita alegria no nosso coração. E nós sabemos que essa alegria que permeia esse ambiente aqui não é uma alegria humana, mas é uma alegria celestial. Que essa alegria do Senhor possa repousar sobre cada coração aqui nessa noite. Aqueles que chegaram até aqui desorientados, desesperançados, desanimados, que o Espírito Santo, que é o Espírito de poder, que é o Espírito de autoridade, de ousadia, de alegria, que o Espírito Santo possa animar esses corações, essas almas, trazendo paz, alegria, libertação da parte do Senhor, da parte dos céus. Pedimos também a iluminação do Senhor para o entendimento da Tua palavra. Senhor, fala conosco. Nós sabemos que os dias são maus. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que há uma batalha muito intensa e cerrada entre a verdade do Senhor e os enganos e as falácias desse mundo. Por isso nós pedimos, dá-nos a Tua palavra, dá-nos a iluminação do Senhor, Pai. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, era um abismo sobre o qual havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É dito que cada geração acha que a sua enfrenta as piores batalhas em relação à fé, em relação à defesa da fé. Cada geração de servos de Deus, de homens e mulheres de Deus, que viveram nesse mundo como peregrinos que já passaram por esse mundo e que já estão no Senhor, já estão na glória. E nesse momento, nesse tempo presente, somos nós que estamos aqui, eu, você, que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus. Cada geração dessas sempre enfrentou batalhas muito renhidas para guardar a fé, para anunciar a fé, para proclamar a verdade de Deus através do Evangelho. Então sempre houve muita batalha desde o início, desde o momento em que o homem foi expulso do jardim do Éden, expulso da presença de Deus e passou a viver longe de Deus. Essa batalha entre a verdade, entre a mentira, entre a verdade de Deus, entre o engano, entre narrativas que tentam se impor e dominar a mente dos seres humanos como se fosse a verdade, e muitas vezes uma narrativa completamente alheia a Deus e à vontade de Deus. A Bíblia Sagrada é uma narrativa.
A Bíblia Sagrada ela é uma metanarrativa. Por que ela é uma metanarrativa? Porque ela explica todas as dimensões da nossa existência. Ela explica a origem do universo, ela explica a origem do homem, ela ensina como o homem deve viver, ela explica o tempo presente, mas explica também o futuro, o porvir. Então, ela é uma narrativa meta, porque ela é completa, ela é totalizante, ela explica e quer dominar a nossa compreensão em todas as dimensões da nossa vida. A Bíblia Sagrada, por isso ela é amada e por isso extremamente odiada. Ela é amada por aqueles que têm a revelação de Deus, que são alcançados pela iluminação do Espírito Santo, pela revelação de Deus, e que entendem nela a palavra de Deus, a luz de Deus, o ensino de Deus. Por esses ela é amada. Agora, aqueles que rejeitam a iluminação de Deus, a revelação de Deus, eles odeiam a Bíblia Sagrada. Ainda é o livro mais difundido, ainda é o livro que é mais impresso, mais lido, mais difundido, graças a Deus, glória a Deus por isso, mas é extremamente odiado. Por causa disso, porque é totalizante. Não tem como você se dizer crente, cristão, servo de Deus, se você não come todas as sagradas escrituras, se você não come todo esse Cordeiro de Deus, se você não vive todo ele, se ele não é totalizante na nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é metanarrativa porque ela explica e traz resposta para todas as nossas indagações. Você crê nisso? Você tem encontrado resposta na Bíblia Sagrada para todas as demandas, para todas as suas crises, para todas as suas indagações? Ela tem. Ela é a palavra de Deus, ela traz uma resposta, ela traz um direcionamento para nós. Mas quais são as dificuldades do nosso tempo presente? Por que nós julgamos que a nossa geração enfrenta uma batalha muito grande? É por causa da multiplicidade de narrativas. Por causa da fragmentação das narrativas. Por causa da quantidade de narrativas que surgiram e cada uma delas quer assumir o domínio da mente, quer ser totalizante, quer controlar a nossa vida, quer direcionar a nossa vida. Então, na verdade, há um conflito de narrativas, de informações, e todas elas são totalizantes, todas elas querem se estabelecer, todas elas querem dominar, todas elas querem dizer como é que nós devemos viver e querem direcionar a nossa vida. E isso ficou muito claro para nós na pandemia. Vivemos dias profundamente difíceis durante a pandemia, a nível de saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, mas muitas outras coisas também estavam acontecendo durante aquele período que trouxe uma série de modificações, de revoluções, de transições que se estabeleceram e que geraram uma série de conflitos. Até pouco tempo, a virada aí do século XX para o século XXI, nós tínhamos praticamente duas narrativas. Duas narrativas que conflitavam e que cada uma delas queria se estabelecer. Era a narrativa da ciência e era a narrativa da fé.
A ciência, através do método, através da metodologia baseada no questionamento, o princípio da modernidade, do mundo moderno, do mundo da ciência, começa com uma pergunta, começa com um questionamento. Todos vocês que passaram por um curso de graduação e tiveram que fazer um TCC, um trabalho científico, apresentaram a monografia, vocês sabem que a monografia, o trabalho científico, começa com uma pergunta. É o princípio básico e fundamental da filosofia, da razão humana, para trazer à luz alguma forma de conhecimento. Você levanta uma pergunta, de preferência uma pergunta que seja significante. É o método. E a partir daquela pergunta levantada, daquela dúvida, daquele questionamento, você estabelece hipóteses e começa a trabalhar para a comprovação dessas hipóteses. Isso é o método científico, isso revolucionou o mundo, isso trouxe novas descobertas, novos conhecimentos, e a ciência, então, ela quis se sobrepor e dominar a fé e se transformar na narrativa dominante. E nessa pegada científica, um teólogo alemão, ele resolveu impor o método científico sobre a Bíblia e diz que ia retirar da Bíblia todos os aspectos mitológicos e deixaria na Bíblia somente os aspectos comprovadamente racionais e comprovadamente científicos. Uma tarefa inócua, infrutífera, estéril, esterilizante. Porque o que ele chamava de mito eram os aspectos sobrenaturais da manifestação de Deus, das ações sobrenaturais e miraculosas de Deus sobre a face da terra. Se nós retirarmos dessa metanarrativa, que é a Bíblia Sagrada, as intervenções, as ações miraculosas, as ações sobrenaturais de Deus, nós vamos transformar o cristianismo num compêndio ético maravilhoso e extraordinário. Mas num cristianismo capenga, porque o cristianismo verdadeiro, a fé cristã, ela é racional, ela é inteligível, ela é ética, moral, mas ela também crê e vivencia cada dia aspectos sobrenaturais, miraculosos da manifestação da intervenção de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas o que aconteceu na pandemia? Uma briga de narrativas. Um conflito muito grande de narrativas. Era fato real a pandemia, as pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam sendo contaminadas, você tinha um diagnóstico, você tinha um fato objetivo, palpável, concreto, mas não se tinha a forma de se tratar essa enfermidade. Como foi uma coisa muito rápida, muito avassaladora e que não deu tempo, não tinha tempo para preparar, para poder... Não, a coisa veio de uma forma muito avassaladora. Aí, de um lado, apareceu a ciência, dando a sua narrativa, e, de outro lado, apareceram milhões de narrativas. Eu me lembro de uma delas que eu vi através da mídia social, obviamente, né? Um senhor peruano, falando no espanhol bem arrastado, que a forma que ele tinha encontrado para poder debelar a pandemia e o vírus, né, da pandemia da Covid-19 era o sal. Que bastava todo dia você colocar sal na boca, gargarejar, limpar a garganta com sal, que você estava livre da pandemia.
né? E muitas outras narrativas permearam as mídias sociais. Milhões de narrativas. Até hoje nós não sabemos se a ivermectina realmente cura ou não cura o vírus, se mata ou não o vírus. E teve aquela briga danada lá no Congresso, naquele período, entre a Neuza Tioca e outro senador que era médico, e nós que somos leigos ficamos cá a ver navios, como diz os portugueses, em meio de uma dezena e centena de narrativas. E essa multidão de narrativas, elas hoje estão presentes também na explicação da vida, na explicação do mundo, na explicação do universo. Para a nossa geração, aí dos 50, 60 anos, que nascemos aprendendo a pedir bênção todos os dias para os nossos pais, que você chegava de manhã, bênção, pai, Deus te abençoe, e que você chegava à noite, bênção, pai, Deus te abençoe, Deus era muito presente. A narrativa Deus, a presença de Deus, né? A ideia de Deus era muito presente. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma quanto à existência de Deus. Não passava pela nossa cabeça nenhuma dúvida de que Deus era o Deus Criador. Agora, quando nós olhamos para esses meninos, adolescentes de 15, 16 anos, que já nasceram nesse tempo presente, nesse mundo pós-moderno relativizado, eles questionam a autoridade do Pai, eles questionam a autoridade da Bíblia, eles questionam a igreja, eles questionam o pastor, eles questionam tudo. Para eles está tudo flutuante, está tudo levitando. E não adianta querer fazer uma imposição, ensinar regras, comportamentos, não. Adianta, e eu acho que vai ajudar, como pastor, isso me quebra a cabeça e me tira o sono muitas madrugadas, quando eu penso nesse tempo presente, o que vai nos ajudar? O que vai nos ajudar? Nós chegamos no Marrocos, no ano de 2010, há 13 anos atrás, uma nação teocrática. A lei que rege aquela nação é uma lei religiosa. Mas o missionário que estava ali muitos anos, ele nos disse, vocês que são de fora, vocês podem pregar o Evangelho, porque até aqui todas as instituições estão sendo questionadas. Todas as instituições no mundo inteiro hoje estão sendo questionadas. A instituição paterna, materna é questionada. A autoridade dos pais é questionada, a autoridade da igreja é questionada, a autoridade dos governantes completamente questionada. Tudo é questionado, não existe nada absoluto, tudo é líquido, tudo flutua. O que é a verdade? Como é que nós podemos aprender essa verdade no mundo de milhões de informações e de narrativas? Já chegamos o tempo, né, que é chamado de o tempo da pós-verdade. E é fato, é verdade. Se você não sabe o que é pós-verdade, isso é uma realidade. O que é a pós-verdade? Que são tantas informações que ninguém tem mais condições de peneirá-las racionalmente. Então, a verdade, ela não é mais inteligível, ela não é mais racional. A verdade agora, ela é ao gosto do freguês, ela é existencial, ela é emocional.
E o algoritmo, muito rapidamente, ele pesca os seus interesses e começa a te bombardear com as coisas que você quer ouvir, nas coisas que você acredita, e você não tem tempo, e também não quer parar para poder pensar se aquilo é verdade ou não, aquilo cai bem ao seu gosto, às suas emoções, existencialmente, não racionalmente, não inteligivelmente, você abraça aquilo como se fosse verdade. Não, para mim é verdade, é o que me satisfaz, está tudo bem. É o mundo no qual nós vivemos. Como lidar com essas questões, pais, mães? Primeira coisa fundamental, mas fundamental mesmo. Coloca aí na sua cabeça, você que tem filho pequeno, você que tem filho adolescente, pré-adolescente, jovem, coloca uma coisa na sua cabeça, que nós aprendemos e pouco falamos disso. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente. Para nós não nos iludirmos, e para nós também não perdermos a perspectiva de que nós temos que orar incessantemente pelos nossos filhos, para que o Espírito Santo de Deus faça na vida deles a mesma obra que fez na nossa. Nós precisamos orar continuamente, incessantemente, bater nas portas do Senhor, clamar ao Senhor, porque Deus fez um milagre na nossa vida, Deus abriu o nosso entendimento, Deus rasgou o véu, Deus tirou a venda, aquele véu que Satanás colocou, que cegava o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, rasgou esse véu, tirou essa venda, iluminou os nossos olhos, iluminou as nossas mentes para as verdades do Evangelho. Isso é sobrenatural, isso é miraculoso e somente Deus pode fazê-lo. Eu digo isso para nós não nos acomodarmos numa letargia espiritual, como se os nossos filhos, por osmose, se tornassem crentes também, e como se por hábitos eles pudessem se transformar em crentes. Não, isso não acontece dessa forma. Isso acontece por uma ação sobrenatural, miraculosa da parte de Deus. Eu fiquei muito assustado quando o pastor Elias Dantas veio aqui na igreja a primeira vez. Se não me falha a memória, foi no ano de 2003, no ano que faleceu a nossa querida irmã Maria, esposa do irmão Deuclides. E ele veio para uma conferência missionária. E ele disse: irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho na nossa Jerusalém e até os confins da terra, mas nós temos que pregar o Evangelho dentro de casa e dentro da igreja também. Nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos filhos. Se queremos vê-los alcançados e transformados pelo Espírito Santo, nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos filhos. Nós precisamos viver o Evangelho como forma de pregação para que eles tenham a oportunidade de ver em nós uma janela de Deus, da graça de Deus, e a partir da nossa vida do Evangelho, eles serem alcançados pela luz de Deus, pela revelação de Deus. Filho de crente não é crente. Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. É por isso que de vez em quando eu vou orar com os meus filhos e eu digo: Senhor, eu te dou graças porque a Débora é minha filha, mas também é minha irmã em Cristo Jesus. Eu te dou graças porque o Samuel é meu filho, mas ele também é teu filho, ele é meu irmão em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, dependemos da mesma graça, fomos alcançados pela mesma graça e pela mesma revelação.
Princípio básico e fundamental. Filho de crente não é crente. As verdades espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Se Deus não abrir o entendimento, se o Espírito Santo não revelar, se não for obra da revelação de Deus, da graça sobrenatural de Deus, de uma ação miraculosa da parte de Deus, nada vai acontecer. Para nós, a nossa geração, faz muito sentido. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não tenho um pingo de dúvida, nunca tive. E a revelação de Deus abriu muito mais o meu entendimento de um Deus vivo, de um Deus com quem eu tenho relacionamento, com quem eu tenho convivência, e essas verdades, elas se transformaram em verdades existenciais. Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas visíveis e invisíveis, todas as coisas não palpáveis, espirituais, mas as palpáveis, concretas, elas foram criadas por Deus. Deus é o Deus Criador, o Criador de todas as coisas. Toda a criação tem o seu início em Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o Deus Criador, Senhor de todas as coisas. No princípio, palavra hebraica, Bereshit, no começo, no princípio, quando todas as coisas foram criadas. Elas foram criadas por Deus. Houve um começo desse universo, no tempo e no espaço. Houve um momento em que o Deus eterno, Ele chamou à existência, Ele trouxe à existência todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, do mundo físico, do mundo espiritual. Todas as coisas têm nele o princípio da sua origem, da sua criação. Criou Deus no princípio, a palavra criar aqui, que é usada muitas vezes na Bíblia, ela indica que Deus cria a partir do nada. Deus é o único capaz de criar a partir de ex nihilo, quando não havia nada, quando não existia nada, Deus cria sem material pré-existente. Nós criamos, a partir dessa imagem e semelhança de Deus, somos capazes também de criar coisas extraordinárias, mas toda a nossa criação, ela surge a partir de algo pré-existente, de uma matéria, de um material pré-existente. Deus não. Deus, Ele cria a partir do nada. Quando não havia nada, absolutamente nada, nenhum material pré-existente, Deus chamou a existência e tudo veio a existir, tudo passou a existir. É o único, Bará Bereshit, capaz de criar a partir do nada. Uma criação sem material pré-existente. Deus criou os céus e a terra, o universo, com todas as suas galáxias, com todas as suas estrelas, com todos os seus astros, todo esse mundo cósmico. Tudo isso foi criado por Deus. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Esse universo que nós, pouco a pouco, vamos conhecendo, apalpando, ainda de uma forma muito superficial,
mas que vamos conhecendo, vamos tomando conhecimento. Todo ele foi criado por Deus, num projeto de Deus, a partir da mente de Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Eu quero, em outros momentos, na sequência aqui, em outros domingos, falar para vocês sobre essa criação de Deus, para chegar na coroa da criação, que é o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas hoje nós vamos sair daqui com esse entendimento. Deus é o Deus criador. Não existe nenhum outro. Ele é o Deus criador, soberano, que nós cantamos aqui nessa noite. No meio de centenas de narrativas, de milhares de informações, nós precisamos estar firmados e centrados nessa narrativa, nessa afirmação, nessa consciência, nesse entendimento. Não é um passo no escuro, mas é uma decisão inteligível, compreensiva. Não é fato, há uma inteligência que criou todas essas coisas, e essa inteligência é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, isso é um processo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus chama a existência do nada, não tinha nada, e Deus chama e tudo passa a existir. E a terra era sem forma e vazia. A princípio ela era disforme, ela era caótica. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando, operando na criação de todas as coisas. Eu fiquei lendo esse texto, orando, sendo muito abençoado por Deus. Dou graças a Deus por, às vezes, perder o sono, né? Que aí eu vou para a presença de Deus. E eu estava ali, lendo essa passagem, orando e permitindo que o Espírito Santo falasse ao meu espírito, à minha mente, ao meu coração. E eu fiquei pensando naquela terra caótica, em trevas, um abismo, disforme, sem forma, sem ordem, mas que tinha uma esperança, porque o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus é a esperança para toda confusão. O Espírito de Deus é a esperança para toda desordem. Quando o Espírito Santo de Deus paira sobre o caos, quando o Espírito de Deus paira sobre as trevas, quando o Espírito de Deus paira sobre aquilo que é disforme, há uma esperança bendita que tudo virá à ordem, tudo será ordenado. É por isso que quando nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, que a paz do Senhor seja com você. Essa expressão, a paz do Senhor, ela é muito mais do que um estado de espírito. A paz do Senhor, ela é muito abrangente. Meu irmão, que a paz do Senhor seja contigo. Porque quando o Senhor está presente, Ele organiza, Ele coloca harmonia na mente, Ele coloca harmonia no coração, Ele coloca harmonia na casa, Ele coloca harmonia nos relacionamentos. E a paz de Deus reina, é o shalom de Deus, é a harmonia que a presença de Deus e só ela pode trazer. E eu fiquei pensando ali naquela criação de Deus, numa terra caótica, escura, em trevas, um abismo, ou seja, abissal, profundo, sem rumo, sem fundo, mas o Espírito Santo de Deus, ao pairar, trouxe esperança, luz, ordem, organizou, harmonizou. E hoje nós temos essa beleza extraordinária que é essa terra
que nós nela habitamos. Eu me permiti estender um pouquinho ali a análise, né? Eu falei, gente, o ser humano é um universo tão complexo quanto esse universo físico. E quantas vezes esse universo humano ele está desordenado, caótico, atribulado, sem rumo, perplexo, angustiado, desorganizado. Mas se o Espírito de Deus pairar, ele vai por ordem. Se o Espírito de Deus paira, se a presença de Deus vem, o shalom de Deus se estabelece, a harmonia de Deus se estabelece. E ali a presença de Deus começou a trazer ordem para aquele caos. Era sem forma, disforme, caótica. E Deus disse, haja luz. E as trevas desapareceram. E Deus disse, faça a separação de uma parte para outra. E a coisa começou a se organizar. Basta a palavra de Deus, basta a ordem de Deus. E as coisas começam a se organizar, começam a se estruturar. Aleluia, glória a Deus. Isso aconteceu com o universo, com a terra, mas acontece com a nossa vida. Gente, é de dar perplexidade a quantidade de universo interior, de vidas humanas desordenadas, caóticas, mergulhadas em abismos profundos. Mas só tem uma esperança, é a presença de Deus. Se a presença de Deus, do Espírito Santo, vier para a nossa vida, as coisas entram nos eixos. A harmonia de Deus vem. A paz de Deus se estabelece. O shalom de Deus domina, a ordem de Deus domina. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus é o Deus Criador dos céus, da terra, das ervas, dos animais, da nossa vida. E Ele cria a partir do nada. É nele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Incluindo aí, obviamente, a sua vida. Talvez a sua vida esteja um universo extremamente desorganizado. Não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de constatação. Talvez a sua mente esteja perplexa, a sua alma atribulada, o seu mundo completamente desorganizado. Mas se o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus pairar, o shalom de Deus vem, a ordem de Deus vem, a graça de Deus vem, a bênção de Deus vem, as coisas começam a ser ordenadas, as trevas começam a serem dissipadas, e um novo tempo, luz de Deus, vida de Deus começa a raiar e começa a brilhar. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Comece a orar. Deus criou você. Deus nos criou. E nos criou para Ele mesmo. Para a sua glória, para o seu louvor. Deus nos criou para Ele e criou todas as coisas aqui nesse mundo para nós. Foram criadas para nós, para que pudéssemos desfrutar delas nele, na alegria dele, para a glória dele. Eu quero perguntar para você nessa noite: como é que está a sua vida, essa vida criada por Deus? Como é que está esse universo tão complexo que é a sua vida, a sua existência? Como é que está a sua vida?
Essa é a pergunta. Ela pode começar a ser organizada hoje, a partir desse momento, desse entendimento, dessa compreensão. Eu fui criado por Ti, Senhor. Eu fui criado. Eu também fui criado pelo Senhor. Eu fui criado pelo Senhor. E o Senhor me criou para Ti, para viver com o Senhor. E eu quero viver com o Senhor, quero viver na Tua graça. Longe de Deus, queridos, nós estaremos perdidos. Longe da graça de Deus, do shalom de Deus, estaremos todos perdidos, desorganizados, atribulados, perplexos. Mas na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, esse mundo caótico, ele toma forma, ele é ordenado. A mente e o coração ficam pacificados. Porque o Criador conhece a sua criatura. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos e conhece a nossa estrutura. Eu quero orar por você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você que entrou aqui perplexo, angustiado, atribulado, ansioso, eu quero orar por você nesse momento. Quero colocar a sua vida diante da presença do Senhor. Sem nenhum constrangimento. Eu só quero que você levante a sua mão. A igreja está de cabeça baixa, orando. Quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, que Deus abençoe. É Ele que vai pôr ordem. O shalom, a paz de Deus, a graça, isso procede de Deus. Isso vem dEle, é por Ele, para Ele. Mantenha sua mão levantada enquanto nós oramos nesse momento. Senhor, a nossa esperança é o Senhor. A esperança de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher está no Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua luz, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua intervenção. O Senhor contempla essas mãos levantadas, ó Deus, nesse momento. O Senhor sabe como está o universo interior de cada uma dessas pessoas, desses irmãos e irmãs que estão com as suas mãos levantadas. Nós estamos aqui na Tua presença, e quando a presença do Senhor paira, o Senhor traz libertação, o Senhor começa a colocar ordem, o Senhor começa a dar vida, a verdadeira vida, e é isso que nós queremos pedir para o Senhor, a vida do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a intervenção do Senhor. A terra estava mergulhada num caos, Senhor, sem forma, vazia, disforme, desestruturada. Mas bastou uma palavra do Senhor, haja luz e houve luz, as trevas dissiparam, e basta uma palavra do Senhor para fazer tudo novo. Sopra, Senhor, sobre essas vidas, a Tua graça, o alento, o renovo, a alegria, o poder, a autoridade do Teu Espírito Santo. E elas saiam daqui nessa noite, Deus, tomadas de uma graça sobrenatural, de uma intervenção dos céus na alma, no coração, na mente, trazendo brilho, trazendo vida, trazendo esperança. Em nome do Senhor Jesus. A vida está em Ti, a esperança está em Ti, a alegria está em Ti, o renovo está em Ti, fazer tudo novo está no Senhor. Então faça, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que todos nós saiamos daqui tomados dessa convicção.
O Senhor é o início e o fim de todas as coisas. O Senhor é o princípio e o fim, todas as coisas iniciam e terminam com o Senhor. O Senhor é a resposta para todas as indagações, para todos os questionamentos existenciais, racionais de todo ser humano. A resposta está em Ti, na Tua palavra, na direção do Senhor. Sopra o Teu Espírito Santo. Rasga o véu, tira a venda, ilumina os entendimentos, traga a revelação do Senhor. Nesse tempo presente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para combater todo sofisma, toda mentira, todo engano e trazer toda a mente cativa à mente, ao ensino, à palavra do Senhor. A batalha se trava na mente, Senhor. Alcança, Senhor, as mentes, alcança os corações. A nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, que a graça dEle, que a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, que essa comunhão e que essas consolações sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, todos digam amém.